Hoje voltamos a comentar as produções audiovisuais da DC. Na verdade, vamos falar sobre The Batman, parte 2, porque será que temos mais uma dica de um vilão conhecido aparecendo no segundo filme do Matt Reeves? Olha, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente vai trazer aqui à baila toda essa discussão para eu saber a opinião de vocês também. Tá cada vez mais frequentes as citações envolvendo este personagem, os indícios, as dicas. Mas será que é bom? Já discuti algumas vezes isso, mas a gente vai falar sobre mais essa dica que tem aparecido. E além do mais, pediram para eu comentar aí um ator que quer ser o Arqueiro Verde, né? Inclusive me falaram, tá quase certo esse cara aí como o Arqueiro Verde, um possível ator pro Arqueiro Verde do DCU. Será mesmo? Né? Vamos conversar sobre isso agora. Então vou começar falando sobre o Arqueiro Verde. O ator Harry Goodwins postou uma arte do Arqueiro Verde lá nos seus stories no Instagram. Ele falou o seguinte: em 2025 eu tenho grandes movimentações. Está acontecendo. E aí marcou então o perfil da DC oficial. Convenhamos que muita gente quer uma boquinha com a DC, né? O pessoal tá querendo uma grana, não digo fácil, mas quer garantir um emprego lá, né? Porque quando você se porta como um personagem, quando você ganha um cargo como personagem famoso da DC, boa chance de você ficar um bom tempo ali, então, inclusive com um bom salário para cada filme que você fizer envolvendo seu novo universo. Aí vira e mexe, aparece uma galera querendo aí algum tipo de papel importante nesse trabalho todo, né? Confesso que eu não conheço muito o Harry Goodwins. Eu vi que ele parece um pouco o Oliver Queen, ele tem uma cara meio de Arqueiro Verde ali, né? Então ok, né? Já temos um primeiro passo. Mas o importante é ver o que ele faz também com o seu trabalho de atuação, né? Qual é o seu talento. Eu não vi, na verdade, confesso pra vocês, peço desculpa, uma produção extremamente relevante por parte dele, né? Ou pelo menos que ele fez parte. Então eu não poderia julgar o trabalho dele tendo visto que eu não assisti nada com este ator, mas ele postou nas redes sociais um videozinho aí interpretando outra figura, né? Na verdade, tentando interpretar outra figura. Vou assistir junto com vocês aqui para ver esse trabalho. Tá aqui então, é o Harry Goodwins fazendo teste como Robert Webber, Robin Hood. Na verdade, nem é teste, ele só, né, vivendo esse personagem aqui. Vou dar um play pra ver. My archie, Sheriff. Anyone that reaches for their swords will die. I'll take the silver the saddlebags of those mules. Your trembling does not become the royal tax collector, Sheriff. Do not fear. We'll spare your lives. Nossa, que horrível. Olha aí, não adianta você ter uma carinha parecida com o personagem dos quadrinhos que você já tem muita chance de conseguir o papel, né? Pô, o cara, né, não é muito bom não. Não é muito bom, não. Não dá. Simplesmente colocar o maluco aí, né, no papel de Arqueiro Verde, porque ele lembra um pouco o personagem, não faz sentido. Inclusive, eu prefiro muito mais um cara que não pareça o Oliver, que tenha um trabalho muito bom como ator mesmo, e não um maluco aí que, nossa, horrível. É por isso que o fancast sempre é um problema, na verdade. O fã em alguns momentos vai acertar, não tenho dúvida disso, tal qual aconteceu com o David Corenswet. Mas ainda assim, na maioria das vezes a gente escolhe mais o cara pela representação física do que necessariamente pelo talento dele, porque a gente às vezes não consegue observar que realmente o cara é talentoso. Às vezes a gente também não consegue observar que o cara não tem talento, né, convenhamos, porque realmente o indivíduo aqui, eu vi algumas pessoas falando, pô, esse cara poderia ser muito bom, né? Pô, esse cara poderia ser o Arqueiro Verde, tendo visto aí, né, a fisionomia dele. Mas esse amigo aí representa o porquê a gente não pode ficar ouvindo só o fã. É, porque fancast é complicado. Por isso que eu digo que em relação ao Batman não vai ser ninguém que o pessoal escolhe aí, que o pessoal coloca nas redes sociais, vai ser um cara desconhecido no sentido de fancasts que aparece por aí. Eu acredito que vai ser um ator de Hollywood famoso, mas alguém que ninguém imaginava. E tudo bem, eu prefiro que seja assim, porque eu sinto que, na maioria das vezes também, nessa parte do que envolve o casting assim por diante, o diretor de casting, o diretor do filme, a galera que comanda os estúdios, eu acho que eles têm mais percepção de talento nesse aspecto, né? Na maioria das vezes também. Então, deixa pra galera escolher, porque esse maluco aí que tá fazendo campanha pra querer ser o Arqueiro Verde não tem chance, pô, pelo amor de Deus. E é interessante que você vê que ele tá tirando pra todos os lados possíveis, porque ele tentou também papel lá com House of the Dragon, ou pelo menos fez uma campanha interna pra tentar chamar a atenção do público, cativar os fãs e coisa desse sentido. Realmente, o rapaz aí tá tentando dar os pulos dele, né? Obviamente a gente tem que dar uma colher de chá pelo esforço que ele faz, né? Você tem que aparecer de alguma forma. Isso a gente tem que reconhecer, realmente, pelo menos ele tá dando a cara a tapa.
Mas ainda assim, me desculpe, vai ficar devendo nessa parte. Acredito que não favoreceu aí, pelo menos essa partezinha que a gente viu ali, né? E essa galera tem que parar de ficar colocando essas mensagens enigmáticas aí, dando a entender que eles vão fazer parte de alguma maneira, né? Também essa mentirinha aí complicada não dá certo. Não acho legal aí ficar jogando indiretinha assim por diante para simplesmente você, né, capturar a atenção dos fãs. Não dá pra fazer isso. Acho extremamente desnecessário. Então, enfim, vou dizer que não para ele como Arqueiro Verde. Gostaria muito de ver o Arqueiro Verde no DCU, com certeza. Ele já foi citado no Peacemaker, no Pacificador. Quem sabe ele pode aparecer na série da Amanda Waller. Seria legal, né, se tivesse o Oliver por lá, ou em qualquer outro trabalho aí. Mas vamos achar um ator que realmente seja muito bom. Esse aí vai ficar devendo, então para quem acha que ele tem chance, eu não arriscaria. Eu não colocaria minha mão no fogo, eu não apostaria nada nesse sentido, porque é, olha, 99,9% de chance de você se dar mal, a não ser que o pessoal do DC queira economizar uma grana, né? Quanto que ele tá cobrando? É tanto, pô, a gente não pode contratar realmente um ator que seja talentoso. Então dá, né? Contrata ele lá, então. Aí a gente tá indo pra um caminho complicado, meus amigos. Se for contratar qualquer tipo de ator aí mais meia boca, né? Aí fica difícil. Então, sinto muito. Passando aqui pro caso um pouco mais sério, vamos falar sobre The Batman. Então, né? The Batman parte 2. Estamos aí num momento que não temos muitas informações, muitas notícias, mas de qualquer maneira, surgiu aí nas redes sociais algumas informações pequenas envolvendo, quem sabe, as dicas na série do Pinguim envolvendo o vilão do segundo filme do Homem-Morcego. Será que realmente pode ser o Silêncio? Isso porque então a design de produção da série do Pinguim, a Kalina Ivanov, respondeu a pergunta de um fã questionando sobre a questão da Ponte Elliot. A pergunta foi a seguinte: a decisão de nomear a ponte como Elliot Bridge, ou a Ponte Elliot, em tradução literal aqui, foi aleatória ou intencional? Pergunto isso porque parece intencional, já que existe uma Ponte Elliot nos quadrinhos. E a Kalina respondeu, foi intencional. Simples assim, curta e grossa. Quer dizer, eu não sei se ela foi grossa, mas enfim, só foi direta ao ponto. Essa design de produção foi a mesma que falou que os objetos que apareceram na sala do Dr. Julian Hush, que dava a entender que tinha alguma referência ao espantalho, realmente tinha referência ao espantalho. A intenção era essa. Ou que na verdade a intenção era deixar a interpretação aberta pra galera envolvendo o personagem e a referência ao espantalho. No final das contas, a própria showrunner da série, a Lola Frank, falou: olha, não tem nada a ver, o Julian Hush não é o espantalho, tá? Relaxa. Porque, convenhamos, Julian Hush, ele fosse o espantalho, o Jonathan Crane, você ia falar, caramba, hein, tá de sacanagem. Mas esse não é o ponto agora. Em relação à questão da Ponte Elliot, foi uma coisa que muita gente chegou a destacar quando nós tivemos a série do Pinguim. Quando a gente vê lá o Pinguim discursando para as outras famílias, falando sobre essa ponte do ricaço lá de Gotham City, a família Elliot, você então já pensou, pô, será que eles estão dando a dica envolvendo então a continuidade do Batman, com o Thomas Elliot podendo ser realmente o vilão do segundo filme? Convenhamos que nessas produções, eu sempre destaco, nada é gratuito. Quando a design de produção vai fazer toda a ambientação ali, todos os detalhes possíveis envolvendo o set, você tem ali uma construção que é para fazer sentido durante as filmagens. Então, se eles nomeiam alguma coisa daquela maneira, é para você fazer sentido durante a série e quem sabe o futuro, né? Até porque, como você tem citação no roteiro sobre a Ponte Elliot, então isso já estava determinado anteriormente pela showrunner, né? Pelo escritor também do episódio onde é citado isso. Possivelmente o Matt Reeves como produtor já imaginou algo nesse sentido, fazer referência nesse aspecto. Então a galera vai preparando um certo terreno para explorações futuras. Pode ser que na verdade essa referência à Ponte Elliot seja para linkar aquilo que foi citado no primeiro filme, porque vou reforçar aqui, né? Esse negócio do silêncio da família Elliot já foi citada no primeiro filme como praticamente uma cena pós-créditos. Na verdade era uma cena que levava ao site do Ratalada, que levava aquele videozinho lá que mostrava então toda a referência ao Hush. A propósito, achei interessante essa construção dos Elliot em The Batman com a família Wayne, né? Que nós temos o Edward Elliot, o repórter, descobrindo o segredo que envolvia o internamento da Martha no asilo Arkham, né, ou no hospital Arkham. E ele é um repórter do Gotham Gazette. Nos quadrinhos, a família Elliot, ela é fundadora do Gotham Gazette. Então eles construíram toda uma fortuna através do reinado das mídias, né, dos jornais. E você tem o Gotham Gazette sendo um jornal extremamente popular em Gotham City. Então é legal eles fomentarem isso. Quando eles colocam, inclusive, a Ponte Elliot,
você também vá atrás dos quadrinhos para trazer como justificativa isso, porque de novo, os Elliot são uma das famílias fundadoras de Gotham City, inclusive você tem as pontes que acabam homenageando as grandes famílias, inclusive uma das famílias, de novo, os Elliots, ou são os Elliots, né? Por isso que você tem essa ponte dos ricaços. Então, de certa forma, o Matt Reeves foi sagaz nessa maneira de você construir a relação da família Wayne com os Elliot. Pode ser que todo aquele lance do Bruce ter crescido com o pequeno Tommy Elliot, isso não exista. Que, na verdade, a relação dos dois personagens é de outra maneira. Não precisam seguir exatamente o que são os quadrinhos. Aí já dá pra gente dar uma boa mudada nessa parada toda. Você pode incluir aí na questão da Corte das Corujas. Eu acho que tem muita chance, hein? Eu vou dizer pra vocês, meus amigos, vou colocar essa mãozinha no fogo aqui, hein? Devo fazer isso? Talvez não, mas que se dane, eu vou fazer. Eu acho que vai ser realmente a Corte e Thomas Elliot e o Silêncio sendo os vilões do segundo filme. E lembra que eu falei recentemente que, pô, seria legal se a Vicky Vale fosse uma nova personagem feminina, um novo interesse amoroso pro Batman no segundo filme? Funcionaria você colocar a Vicky pela essa relação que ela também tem envolvendo a Gotham Gazette, é uma das repórteres que trabalha nesse jornal. Olha aí, dá pra você fazer uma discussão envolvendo a mídia e sua influência, envolvendo os poderes, ao mesmo tempo falar sobre a corrupção de Gotham City aí com a Corte das Corujas. A Vicky veio sendo uma personagem que está investigando tudo isso, enquanto o Batman tem que lidar com uma espécie de terra de ninguém que surgiu em Gotham por causa do Charada. Olha aí, dá pra funcionar esse negócio todo, meus amigos. Dá pra você colocar todas as engrenagens possíveis e casar tudo aí. Eu acho que é ainda muito bacana que você pode relacionar a construção de Gotham City com a Corte das Corujas e a família Elliot, e ao mesmo tempo inserir a família Wayne pra você fazer todo esse desenvolvimento. Então, você tem a faca e o queijo na mão aqui para trabalhar muito bem. Eu sei que o pessoal fica meio melindrado por causa do Silêncio especificamente. Lembrando, eu não sou muito fã do personagem. O trabalho que o Jeff Loeb e o Dini fizeram no primeiro Silêncio é fraquíssimo, na construção inclusive do vilão. Mas, levando em consideração que o próprio Matt Reeves pegou alguns vilões ali e deu uma roupagem diferente que consegue trazer um pouco dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo trazer a sua própria perspectiva, eu acho que ele pode fazer muito bem isso com o Silêncio também. Vou reforçar aqui esse argumento que eu tenho trazido, né? Porque eu acredito que ele pode muito bem mudar o personagem, mudar para melhor. Eu acho que aí você pode fazer um bom desenvolvimento envolvendo o Thomas Elliot. Até porque todo esse lance envolvendo famílias fundadoras, eu não sei mais o que, isso veio bem depois, com o Snyder, com o Kyle Higgins, com o Paul Dini trabalhando muito mais o Silêncio. Então, olha, tem muito que fazer aí que você pode inserir que tem boa chance de você fazer uma boa construção. É claro que a gente tem que lembrar que o próprio Matt Reeves falou no passado que ele gostaria muito de trabalhar com o Silêncio, mas isso não era uma dica que ele ia colocar o Silêncio no segundo filme. Por mais que ele tenha deixado isso meio aberto no primeiro filme. Mas ainda assim ele pode, com o passar do tempo, ter elaborado uma história interessante envolvendo esse personagem. E mais do que tudo, você colocar o Silêncio e a Corte das Corujas é uma maneira de você sair um pouco no que envolve aquilo que a gente viu com outros antagonistas, né? Charada, Pinguim, Coringa, Duas Caras e etc. A gente já viu bastante, né? Então a gente não precisa entrar nessa de novo, né, com esses personagens. A gente pode seguir com outras figuras e melhorar eles, né? Porque a mídia audiovisual consegue fazer isso de vez em quando, consegue melhorar os personagens do lore do Batman. Por mais que o lore já faça um trabalho fantástico envolvendo os vilões do Batman, tem alguns ou outros que melhoram em outras mídias. O Senhor Frio, por exemplo, foi assim, né? Quem sabe o Silêncio, né? Ele já conseguiu melhorar nos quadrinhos, como vemos. Mas quem sabe o Silêncio ele consiga ainda ter um status bem melhor no cinema do que necessariamente a gente vê na sua mídia original, né? Às vezes precisa. Tá vindo o Silêncio 2 aí também, né? Nos quadrinhos. Tem esse ponto importante, né, meus amigos? A gente tem que levar em consideração isso, porque a galera conversa lá. Fazer um Batman Silêncio 2 por agora, será que não é tipo simplesmente fazer por fazer? Tem uma intenção ligada aos filmes? Pois é, né? Tem essa dica aí também. Mas é isso, meus amigos. Se você acha que realmente foi uma dica envolvendo o vilão do segundo filme do Batman, ou você acha que a produção só colocou porque, enfim, tava lá no roteiro e tá bom. Além do mais, você gostaria de ver esse ator fazendo Arqueiro Verde ou você acha que não precisa? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Cheguei a fazer uma entrevista com o Daniel HDR, onde ele trouxe as 5 obras essenciais que ele acredita envolvendo o Homem-Morcego, hein? Ficou bem bacana esse vídeo, praticamente um podcast, assista lá. E além disso, tivemos nosso jornalzinho de todo domingo, o Bate-Giro de Notícias, onde trouxe atualizações envolvendo o universo do morcego com as várias mídias também. Veja lá. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Eu estou ficando por aqui.